Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um Papo de Ogro especial The Winchesters. Eu, Eduardo Leitão, e Rubens Camargo, especialista na série Supernatural e fã de The Winchesters. Rubão, beleza? Tranquilo, meu amigo. Vamos lá para mais uma, né? Episódio 5, hein? Vamos para mais uma. Pessoal, já chegando aqui no final da primeira parte desta temporada. Essa temporada é muito interessante porque tem duas partes. Então, o episódio 6 vai ser o season finale, como chamam, da primeira temporada. Então, esse episódio 5 que a gente vai estar falando hoje é o penúltimo episódio desta primeira parte. Por isso que é um episódio muito importante. Um episódio que traz revelações de uma personagem que eu gosto muito, a Ada, maravilhosa atriz, atuação perfeita e uma personagem fantástica também na história, mas sem muita enrolação. Rubão, fala pra gente sobre o que se trata este episódio de número 5, penúltimo episódio da primeira fase. Pois é, meu amigo, o episódio é importantíssimo, como o Edu bem disse, e vai começar ali com um novo caso, falando de um político que tá ali aparentemente com algum problema mental, enfim, na sua cabeça, mas depois a gente descobre o que se trata e é um caso que está sendo apresentado de início. Aí vai ter na sequência a Mary e o John discutindo o futuro da relação, que eles estão ainda descobrindo o que eles na verdade querem um com o outro, né? Não tá bem claro ainda o que eles querem, embora tenha ali um sentimento. O John ainda está aí tentando lidar com seus traumas de guerra, conversa muito com sua mãe. Enquanto isso, a equipe já está se reunindo para discutir esse caso do vereador, que agora eles estão desconfiados que pode ser algo sobrenatural, que meio que derreteu a cabeça daquele homem lá. E a equipe aí vai atrás desse monstro, que aparentemente matou o vereador. E quando eles estão em um armazém, um barracão abandonado, conseguindo uma possível pista, um menino, um rapaz, sai correndo do meio da construção, e ali uma cena que talvez alguma coisa Edu já comentou aí, aquele olhar da Ada naquele rapaz, que na verdade é o filho da Ada, é o Tommy. E a cena foi muito bem feita, não precisou de palavras ali, né? Eles se olharam e a gente entendeu um diálogo, cara. Eu achei muito bem dirigida aquela cena, muito bem atuada. Agora, o que eu mais gostei num ponto anterior a isso foi que o Carlos não queria investigar a morte deste vereador, este conselheiro da cidade. Ele queria ir atrás do Zacrida, que é muito mais importante, era a prioridade. E o Carlos, que mais uma vez eu trago aqui, é aquele personagem que a gente não achou que ia dar em lugar nenhum, né, cara? Que não pensamos, é só pra fazer a comédia da série, não vai ter nenhuma importância, e a cada episódio vem crescendo mais. Protagonista, sim, tá ganhando um papel fundamental na série, e daí pro final só vai crescer. E realmente tem essa discussão. O Carlos dá uma forçada na barra ali, deixa na mão da Ada pra ela decidir qual seria o veredito, porque ele dividiu ali. O Carlos e a Latika queriam investigar os Zacridas, a Mary e o John queriam investigar o caso, enfim. E a Ada acaba falando, não, vamos investigar esse caso aí. Eles estão nesse barracão, estão aí nesse armazém, e esse menino sai correndo, é o Tommy. Ele é o filho da Ada, como a gente já disse. E o pai do Tommy era um Dean. Dean é uma criatura que consegue dominar os sonhos das pessoas, enfim. Consegue entrar no pensamento das pessoas enquanto elas estão dormindo e manipulam, de certa forma. O que se encaixa com o caso, né, do vereador que teve aí o seu cérebro derretido. E agora um menino que entra em sonhos, que pode manipular. E ali já aquele atrito na equipe, né? Poxa, a Ada nunca falou que tinha um filho pra nós. Nós não tínhamos essa informação e agora além de ela ter um filho, ele é um Dean. Né? Ele já cria um clima na equipe, né, Edu? Sim, e a Ada, ela manda umas verdades ali, né? Eu também já fui jovem como vocês, também já fiz as minhas escolhas, não todas corretas, mas o amor que ela sentia pelo pai dele era maior do que o risco que isso colocava, e ela coloca que tinha a possibilidade de que o filho não tivesse poder nenhum. Aconteceu de ter. Exatamente. Mas eu achei interessante porque teve aquele conflito de geração, né? Embora a Ada não seja tão mais velha assim, é uma atriz jovem,
mas ela se colocou ali como uma pessoa mais madura e dando uma lição de moral para que eles, entendeu, desçam dos cavalos também e vejam a realidade de acordo com todos os personagens incluídos na série. Então eu achei muito interessante essa discussão que eles tiveram ali. Sim, e aí também teve o Jon, ele está um pouco mais agressivo, ele está mais, sentindo mais a flor da pele, vamos dizer assim. Ele fala pra ele, olha, independente de ser seu filho, a gente não pode deixar ele matar outra pessoa. Ou seja, em outras palavras, se tiver que passar o cerol nele e matar, eu mato. Sim, e ela relutantemente não impediu. Não confirmou que vamos fazer isso, mas também não se colocou no meio do caminho. Exatamente. E já ficou aquele clima após mais este evento, do Jon ser incisivo em pegar o menino, mesmo ainda não tendo a confirmação de que ele, de fato, era o responsável. Não, a gente vê muito disso. Perdão. A partir desse quinto episódio, nós vemos esse ódio que o Jon tá sentindo, toda essa revolta que ele trouxe da guerra, esse estresse pós-traumático, e ele tá colocando isso muito à tona nos episódios do 5 em diante. Exatamente. Tá dominando a mente dele, ele não tá conseguindo segurar mais esse sentimento do pós-traumático, e tá refletindo na equipe e na relação dele com a Mary também. Só que a Mary começou a investigar, eles começaram a investigar e descobriram que existiam outros casos que tinha um modus operandi parecido. Olha, a mesma situação. Eles investigam esse crime. Então o Tommy aparece para Ada em um sonho e explica as dificuldades que ele está tendo em lidar com suas habilidades. E ele também diz que, na verdade, os responsáveis por essas mortes não é ele, mas sim os Acridas. Ele dá essa informação para Ada em um sonho. Essa cena é maravilhosa, essa cena, né? Porque muda pro diálogo dos dois, a gente acompanha, e quando ela vai tocar na face dele, eu não ia fazer isso tão fácil pra você. E aí ela acorda dentro do carro com o Carlos, cara, e a gente também não tinha se dado conta. Foi muito bem dirigida essa cena. Muito bem pensado, porque ela achou que era real, mas não. O filho dela é um Jin, talvez ela não se ligou nisso, ele tá no meu sonho. Ele está me informando através do sonho. Até porque ele tem conhecimento que os amigos da mãe querem caçá-lo. Então, ele está ciente disso. E então Tommy dá a dica de quem será a próxima vítima dos Acrida. E dá pra ver no semblante da Ada o alívio dela, né, cara? Quando ela acorda e fala, não é o meu filho que matou, não é ele. Sim. E ali ela compartilha a informação com o resto da equipe. Eles têm um nome agora de uma próxima vítima. Então a equipe, eles, com essa informação, eles trabalham em cima disso. Nesta busca para salvar esse homem, eles acabam confrontando um dos Acridas que acaba ferindo a Mary. E quando um Acrida fere um ser humano, em pouco tempo aquele ser humano ele passa a ser controlado pelos Acridas. Então a Mary está nesse processo de transição. Aí tem aquele desespero da equipe de socorrer a Mary, o Jon sai carregando ela desesperado, né? Aquela cena, né, que a gente é acostumado a ver nessas situações, e trazem a Mary ali para a casa dos Homens de Letra, onde eles estão atualmente, e eles tentam buscar uma forma de salvar a Mary, cara. Dá para ver o desespero da equipe, né, cara? Sim, não. A cena inteira foi muito bem organizada, o episódio todo, né? Eu achei que quando começou a ter mais ação, mais direção propriamente dita na série, é claro que eu tenho alguns pontos que eu gostei, eu vou fazer uma crítica aqui a respeito. Tem muita coisa ali que não segue como deveria ter sido, até pelo fato de que certos episódios são escritos por uma pessoa e a sequência é escrita por outra pessoa, então eu creio que os atores devem ficar completamente perdidos. O que justifica o que eu falei aqui no nosso vídeo passado sobre a personagem Mary, que é chata em muitos momentos. Não por culpa da atriz, que está fazendo um papel excelente, mas a personagem em si está perdida, justamente por isso, pela falta de roteiro, né? E nós vemos em muitas ocasiões nesse episódio mesmo aquela indecisão da Mary, eu quero deixar de ser uma caçadora, eu não quero fazer mais isso, e aquela coisa chata, minha filha, você é uma caçadora, e pelo menos seja durante os episódios, então fica uma coisa repetitiva, não é? Exatamente, e a partir do 5º episódio ela passa a ter uma convicção melhor do que ela quer, tanto que o papel dela vai evoluir a partir de agora, pelo menos foi o que eu achei. E neste ponto da série, do episódio,
do meio para o final, eles descobrem que apenas uma pessoa poderia ajudar a Mary, que é justamente o Tommy, o filho da Ada, porque o Akrida está na mente da Mary, está ali tentando fazer o controle total do corpo dela e obviamente passa-se pela mente. Então nada melhor que um Jin que pode acessar a mente da pessoa para combater esse Akrida. Ali o John se oferece, aliás, tem que alguém ir junto, porque ia se apresentar a Mary no seu subconsciente. Foi muito bem pensado essa cena também, eu gostei bastante. E ali o John entra na mente da Mary, ela tem que vencer um trauma de infância, para ela lembrar quem ela era, para ela tomar controle do seu corpo, da sua mente novamente, e assim ela faz. E ela consegue sobressair ao Akrida e ela acorda. Mas foi uma cena muito bonita, Edu, na minha opinião, cara. Eu gostei bastante da. Eu acho que a cena foi muito bem feita, muito bem atuada, mas teve um certo ponto ali que me desagradou, que foi o fato dela estar interagindo com ela própria enquanto garotinha, mas de uma forma tão natural que não parecia real. Não convenceu muito, mas foi uma cena bem feita. Sim, foi uma cena muito bem pensada. Foi uma cena assim, bem pensada. Poderia melhorar? Obviamente sempre pode melhorar, mas teve sentido na solução que deram para esse caso aí. Teve sentido mas o que eu gostei até essa providencial. Exato, é isso que eu ia falar agora. A melhor parte até esse pedaço do episódio foi o plot twist, né? Porque ele começou como vilão, ele era praticamente um monstro da semana. A gente achou Exatamente. Isso por boa parte do episódio e de repente ele vai, vira tudo e salva o jogo. Exatamente, acaba sendo quem salva a Mary, a mãe Winchester, a mãe Winchester aí. E, enfim, aí o Tommy conta para a equipe o resto do plano dos Akridas, que ele tem essa informação, e ali o Tommy até tem um lance com a Latika, né, um olhar e tal, eles combinam de fazer alguma coisa depois. Achei interessante também essa parte, e o episódio vai acabar com a equipe investigando uma estação de rádio, e nos próximos episódios vai trazer muitas novidades. E assim acaba esse episódio 5. Eu curti muito esse episódio, de todos até, entre o primeiro episódio, o piloto, e o episódio 5, esse foi o melhor de todos, na minha opinião, porque realmente mostrou faces dos personagens que nós não tínhamos visto, começou a ter mais sequência de roteiro a partir desse momento, e até o flerte da Lata com o filho da Ada foi muito interessante também, porque já mostra uma certa independência dos personagens até então secundários, então foi muito bem desenhado. Pequenas críticas que eu faço aqui de forma positiva que poderiam ter sido melhor apresentadas ao público, mas ainda assim o melhor episódio até agora. Concordo contigo, Edu, um dos melhores episódios até o momento, mas tem muita coisa boa por vir ainda. Já tem episódio 6, fica ligado aqui no canal que a resenha mas antes disso, Rubão, não podemos deixar de trazer aqui o troféu Ogro da semana. Sim. Mas diga, pra você, quem foi o destaque do episódio que merece o troféu Ogro da semana? Olha, você pode discordar de mim, meu querido amigo, mas para mim, de novo, eu vou dar para Ada esse troféu aí, cara. Não, concordamos plenamente. Eu acho que foi uma atuação impecável, mostrou uma face da personagem que a gente não tinha visto até então. Aliás, já tinha, porque no episódio passado teve aquela cena maravilhosa que ela prende o demônio no bonsai. Realmente aquela cena foi fantástica, mas esse episódio ela participou muito mais, foi muito mais ativa, e é uma personagem que eu gosto muito desde o início, e essa semana realmente ela surpreendeu. Sim, fazendo menção que também ao John, que melhorou bastante se a gente comparar os últimos episódios, melhorou bastante. Sem dúvida alguma. Eu quero deixar mensagem aqui para quem nos assiste. Nós falamos aqui dos personagens, desses atores que estão atuando de forma tão impecável, atores novos que nós não conhecíamos, e nós vamos fazer aqui um episódio especial falando só sobre esses atores e os personagens. Então, fiquem ligados. Rubão, até semana que vem com o episódio 6, episódio final da primeira parte desta temporada de The Winchesters. Então fiquem ligados, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe
dá essa força pra gente, a gente vai trazer mais conteúdo aqui, tá bom? Valeu, até semana que vem. Valeu, pessoal, até a próxima, curte e compartilha.